Deus dá a palavra, Deus dá a ordenança, que seria para todo homem, os que estão vivendo nessa terra e ainda os que vão nascer. Deus tem um modo de como o homem se conduzir. Deus tem a sua própria lei. E esta lei hoje não está em tábua de pedra. Todos os escritores dos homens do passado fizeram este livro chamado Bíblia. E aqui está a vontade de Deus. É tanto que não existe mais as tábuas de pedra escrita. Porque quando nós lemos a palavra, nós escrevemos ela na tábua do nosso coração, para nós se lembrarmos todas as vezes que nós quisermos. Não precisamos mais nem olhar para um papel, porque de tanto nós ler, nós vamos colocando ela na tábua do nosso coração, agora dentro do nosso coração. Mas então, quando Jesus morre na cruz, ele cumpre a lei sacrificial, a ritualista e as festas solenes. Isso quer dizer que os cristãos hoje não precisam mais fazer sacrifício nenhum, porque Cristo foi o sacrifício que Deus mandou lá do céu em morrer na cruz, e nós sermos livres, ou nós sermos tidos como justo, pecadores tidos como justo pela morte de Cristo na cruz. Mas então, se nós vermos, hoje o homem mente, hoje o homem adultera, hoje o homem trai, hoje o homem rouba. E muitas vezes isso é aprendido com seus próprios pais. Infelizmente, tem pais que dão mau conselho e mau exemplo para seus filhos. Hoje nós só devemos obedecer os conselhos de nosso patriarca, nosso pai, se ele estiver regido pela lei que Deus passou para todo homem. Porque, por exemplo, se o meu pai me instruir, me ensinar, me orientar a eu ir vender droga na esquina, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que isso é ilícito. Isso é ilícito. Já tenho que desobedecer meu pai e obedecer a Deus. Ou quando a mãe de minha filha vai se prostituir na esquina, se ela manda a filha se prostituir, vender seu corpo para trazer lucro dessa situação, dessa mal profissão, a filha não deve obedecer, porque ela não está indo aos regimentos que Deus deu a Moisés em cima do monte. E ao findar disso tudo, essa lei que Deus passou para o homem e que muitos têm desobedecido, vai se findar com o quê? Com um grande julgamento sobre o que está escrito. A lei de Moisés, ela não veio para que você obedecesse e fosse salvo, até porque homem nenhum consegue cumprir a lei. Quando você cumpre 1, 2, 3 ou 4, você acaba deslizando em um. E a palavra de Deus vai dizer que aquele que tropeça em um dos mandamentos se faz culpado por todo. A lei, ela veio como um espelho, para que você olhe para ela e veja os seus defeitos, veja o que está precisando ser arrumado em você. Olha, veja só uma pequena ilustração. Todos nós aqui, quando saímos de casa para ir ao mercado, para ir ao colégio, para irmos à congregação, é certo que nós vamos diante do espelho. Aquele espelho, ele vai mostrar o que está precisando arrumar em nós. Geralmente as irmãs arrumam o cabelo, ajeita a blusa, o homem passa o cinto aqui, olha no espelho. Aquele espelho está servindo para você ver os seus defeitos, alguma coisa que está precisando ser arrumada em você. Do mesmo jeito é a lei que Deus deu para Moisés. Nós vimos na Bíblia o exemplo de um jovem que quis guardar toda a lei e ser salvo. Vamos lá, qual foi o exemplo? Aquele jovem chegou para Jesus e disse: bom mestre, o que é que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus olhou para ele e disse: conhece os mandamentos? E ele disse: conheço todos e cumpro desde pequeno. Quando aquele homem chama Jesus de bom, ele quis passar o seguinte: Jesus, tu é bom, eu também sou bom, homens são bons. É por isso que Jesus disse isso. Por que me chamas de bom? Só há um que é bom, que é Deus. Jesus naquele mesmo instante tirou aquela visão que aquele jovem tinha, que era bom, porque guardava toda a lei. Mas vamos lá, ele disse que guardava toda a lei, e Jesus ali fez um pré-julgamento, assim como vai acontecer com todos nós, quando nós chegarmos naquele grande dia, diante do grande trono. Jesus olhou para ele e disse: conhece os mandamentos? Aquele jovem disse: conheço tudinho, desde pequeno e cumpro. Jesus disse: faz-te bem, pois vende tudo que tu tem e reparte com os pobres.
quando Jesus falou isso, foi revelado o segundo mandamento da lei de Deus que aquele jovem estava quebrando. O que diz o segundo mandamento? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aquele jovem não amava ninguém, inclusive os pobres necessitados, porque a Bíblia diz que ele baixou a cabeça e saiu porque ele tinha muitos bens. Se ele tinha muitos bens e conhecia muitos pobres, então naquele momento foi revelado a avareza dentro do coração daquele homem. É por isso que ninguém é bom. Por mais que você nunca tenha matado, nunca tenha roubado, mas uma mentira que você conta no dia a dia, você é um pecador merecedor da condenação do lago de fogo. Não é o irmão Gilmar que diz, é a Bíblia que diz. Porque quando João tem a revelação da cidade santa, ele vê a árvore da vida, vê o rio que sai do trono de Deus, ele diz, mas o imundo não entrará. E se nós examinarmos a nós mesmos, quantas mentiras nós não contamos por dia? A palavra de Deus vai dizer que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. A Bíblia diz isso, a palavra de Deus. E também a Bíblia vai dizer que aquele que diz que está sem pecado, se faz mentiroso, a verdade não está nele. E qual seria o pecado? Se nós olharmos, fazermos uma rápida examinação, um dos pecados que todos nós temos é o pecado da mentira. Eu quero ver quem é que não mente hoje. Então, basta que você deslize num desses preceitos para que você fique sem poder entrar no reino de Deus. Então Jesus olhou para aquele jovem e disse, basta só uma coisa, vende tudo que tu tem e reparte com os pobres. Por que Jesus falou isso? Exatamente para que naquele momento aquele jovem ficasse ciente que não tinha como ele entrar no céu, ele não era bom, estava deslizando, estava deixando de cumprir o segundo mandamento. Então, assim como Jesus fez com aquele jovem, fez aquele pré-julgamento para que hoje servisse de exemplo para nós, aqui no livro de Lucas, há um julgamento também guardado para todos nós. Lá em Hebreus 9, 27 vai dizer, o homem está ordenado a morrer uma só vez, e logo depois disso, enfrentar o julgamento. O julgamento ele vem em forma de ira, para aqueles que desprezaram a palavra, para aqueles que não se converteram, para aqueles que queriam se converter, mas olhava para o exemplo do irmão Eli. O irmão Eli é um homem falho, pecador, que Deus, pela sua misericórdia, escolheu ele para o dia da redenção. Por isso que o exemplo, o único exemplo que nós devemos olhar é para o exemplo de Cristo. Então o nosso julgamento vai ser exatamente por essa lei que Deus deu a Moisés no monte. Mas repito, sem a lei sacrificial, a ritualista e as festas solenes, porque isso Cristo veio para cumprir. Romanos 10,4 vai dizer, o fim da lei é Cristo, para todo aquele que crê. Qual lei? A lei sacrificial e a ritualista. Então há um julgamento guardado para nós. E esse julgamento é logo depois do ato da nossa morte. Lá em Coríntios vai dizer, porque é necessário que todos nós comparecemos ante o tribunal de Cristo, para darmos conta de tudo que fizemos por meio do nosso corpo, segundo os que praticamos, o bem ou o mal. Lá em Mateus vai dizer que quando Cristo vier, com alarido, com anjo, clangor de trombeta, ele porá um à direita e outros à esquerda, e vai dizer aos que estão à direita, vinde benditos de meu Pai, para o reino eterno que está preparado desde a fundação do mundo. E Cristo também vai olhar para os que estão à esquerda e dizer, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado por o diabo e os seus anjos. E eu posso dizer aqui, irmão Eli, que aqueles que estão à direita, que Cristo chamou para o reino que está preparado desde a fundação do mundo, aquelas pessoas pecaram, não tem como não ter pecado. Mas por que que Cristo chamou para o reino que está preparado desde a fundação do mundo? Porque eles eram pecadores, mas se converteram, se arrependeram, viram que era carente de um Redentor, de um Salvador, e se converteram a Cristo. Então o fato de que muitos vão perecer naquele lugar de condenação, não é porque pecou, porque pecar todos nós pecamos, mas é pelo fato de estar desprezando aquele que tem o poder de perdoar os seus pecados, a saber, Cristo Jesus,
aquele que veio com o propósito de limpar todos os pecados daquele que se arrepender e reconhecer que necessita de um Salvador. O profeta Isaías vai dizer, que Deus vai dizer: eu mesmo, só eu quem apago as tuas transgressões, limpo os teus pecados e deles não me lembro mais. Olha só a maravilha que Deus tem para aqueles que se arrepender ainda em vida. Mas, irmão Gilmar, é assim, é porque eu vou deixar para me arrepender no ato da minha morte. Quando eu estiver ali já para morrer, eu vou e me arrependo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando Jesus Cristo foi crucificado, ao lado dele tinha 2 salteadores, 2 ladrões. E no ato da sua morte ali, um se arrependeu e o outro não se arrependeu. E a Bíblia vai dizer que aquele homem, naquele momento, ele reconheceu, porque ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrar no teu reino, quando tu estiver no teu reino. E Jesus disse: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Se você estiver deixando para se arrepender no momento da sua morte, isto não vai funcionar. É por isso que a palavra de Deus diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ali foi um exemplo que Deus deixou na Bíblia, na palavra, para que aquele homem não teve a oportunidade. Hoje, todos vocês, ouvintes da palavra de Deus, estão tendo a oportunidade. O profeta Naum vai dizer que Deus, ele é tardio em irar e de grande poder, mas de maneira alguma tem o culpado por inocente. Aquele que ouve e despreza a palavra de Deus não é tido como inocente, porque Deus sabe todas as coisas. Lá em Romanos 2 vai dizer, vamos só conferir aqui, para não ficar em minhas palavras. Romanos 2:16 vai dizer assim: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos corações dos homens. Romanos 2:16 está dizendo que nós vamos ser julgados pelo segredo, pelas fantasias do nosso coração. Irmão Gilmar, eu pensei, é porque eu conheço alguns homens de Deus, algumas mulheres de Deus, que quando eu olho para ela ou para ele, eu digo: quando esse homem morrer, vai direto para o céu. Olha o exemplo do jovem rico. Todo judeu que olhava para aquele jovem rico, por ele cumprir a lei, desde a meninice dele, cumpria toda a lei. Quem olhava para aquele homem dizia: quando esse jovem morrer, ele vai direto para o céu. E nós vimos que não. Infelizmente aconteceu o que Jesus revelou, a avareza do coração daquele homem. E é infelizmente, irmão Jacques, o que vai acontecer com muitos religiosos. De repente você conhece pastor aí que quando dá um grito em cima da plataforma, toda a igreja estremece, todo mundo fala em língua, todo mundo sapateia. Você diz que ali é um homem de Deus, mas você não conhece o segredo, as fantasias do coração daquele homem. Nós conhecemos, como a palavra de Deus vai dizer, que eis que estamos rodeados de tão grande número de testemunhos, os visíveis e os invisíveis, em particular a nossa vida em que ninguém conhece, Deus conhece, assim como Cristo conheceu e revelou a do jovem rico. Então eu creio que naquele grande dia há muitas surpresas no dia do nosso julgamento. Porque não, irmão Gilmar, mas eu sou evangélico, então eu vou para o céu. Quem foi que disse? Aonde é que está na Bíblia que os evangélicos vão para o céu? Pois é por isso que eu sou católico, porque os meus avós eram católicos, meus pais eram católicos, eu sou católico e vou morrer católico. Aonde é que a Bíblia diz que os católicos vão para o céu? Aqueles que vão para o céu, é tão simples, irmãos, é tão simples. O que é o evangelho? O que é a mensagem da salvação? A mensagem da salvação é quando eu mostro pela palavra de Deus a situação que nós se encontramos. E quando nós vimos que não tem saída, eu falei: quem aqui nunca contou uma mentira? Todos nós mentimos. Quem aqui nunca tomou o nome de Deus em vão? Mais um preceito da lei que foi dado no monte. Quem aqui nunca tomou o nome de Deus em vão?
Você está assistindo o seu futebol, seu time preferido, de repente, ali o jogador do seu time perde um gol. Aí você diz, oh meu Deus, tomou o nome de Deus em vão? O nome de Deus não cabe nesses momentos fúteis. A palavra, o nome de Deus é para ser glorificado e exaltado somente em verdade e espírito, não é com essas coisas fúteis. Você derruba seu celular, trinca o display, você diz, oh meu Deus, tem nada a ver o nome de Deus na situação. Tomar o nome de Deus em vão. Todos nós fazemos isso. Mais um preceito em que nós vamos prestar conta com Deus. Os varões, cabra macho, homens da natureza masculina ou cabra macho, nesse século 21 que nós estamos vivendo hoje, o século da sexualidade. Quem aqui nunca deu um vacilo e olhou para uma mulher sensual? De repente você olha, quando você se lembra que você não pode fazer isso, você recua. Mas que olhar, olha. Então, Jesus, ele aperfeiçoou esse mandamento. A lei dizia, para não adulterarás, não adulterarás. Aí com a morte de Cristo, ele aperfeiçoou esse mandamento. Ele disse, em verdade eu vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher e no seu coração a desejar, já cometeu o adultério. Por isso que eu mostro, mediante a palavra de Deus, a situação que todos nós se encontramos. Todos nós se encontramos, não tem saída. Não queira ir para o céu pelos seus méritos de bondade. Mas, irmão Gilmar, todos os meses eu dou uma cesta básica com a senhora ali que está passando necessidade. Todos os meses eu dou uma cesta básica, continue dando. Mas isso não vai te levar para o céu. Mas todo dia eu dou carona no meu carro, tem uma pessoa ali que trabalha lá no centro, eu levo ela, eu faço essa caridade, continue fazendo isso. Mas isso não te dá mérito de entrar no céu. Por quê? Porque se fosse pelos méritos de bondade do homem entrar no céu, ou a mulher, não precisava Jesus ter morrido na cruz. Quando Deus olha lá do céu que vê que todo mundo é pecador, nós sabemos que em Romanos 23 vai dizer isso, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Desde Adão até o último homem que vai nascer nessa terra, ele é pecador. E por mais que ele seja chicoteado todo dia, ter seu corpo a ser queimado, mesmo assim não vai para o céu. Você pode rezar um terço todo dia, você pode ficar de joelho em cima do milho, pode ir para o Canindé de São Francisco de joelho, não apaga seus pecados, porque não foi esse mérito, não foi, irmão. E como foi, irmão Gilmar? Foi reconhecendo que é um pecador. Deixa eu fazer aqui uma ilustração para você. De repente você é proprietário de um carro desse, você vai para São Paulo e volta. Tudo bem, a viagem foi uma bênção. Mas aí de repente chega uma pessoa para você e diz assim, olha rapaz, eu paguei uma multa sua, uma multa de 5 mil reais. Você vai dizer, você pagou uma multa minha? Foi. Ah, tá certo. Isso não vai te trazer tanta alegria, porque a pessoa chegou dizendo que pagou. E você nem se lembra que foi multado, não foi nada. Mas se a pessoa chegar e disser, olha, mês passado você foi em São Paulo? Fui. Você se lembra que você passou em 15 fotossensor com alta velocidade? Rapaz, parece que foi, pois você foi multado em 25 mil reais. A pessoa, meu Deus, foi mesmo, rapaz. Não, mas eu tenho uma notícia boa para você. Tem uma pessoa aqui que juntou um dinheiro aí com outras pessoas, está aqui o dinheiro da sua multa. Graças a Deus, a pessoa vai se alegrar. É do mesmo jeito, se eu te mostrar na palavra de Deus que você é um pecador e não pode entrar no reino de Deus com pecado, eu estou te mostrando a solução, que é Cristo crucificado com o poder de te dar vida eterna, você vai começar a se alegrar. Mas se eu chegar para você e disser, Deus tem um plano maravilhoso na sua vida, eu sei lá se você não é um traficante e está pensando em aumentar mais sua droga para vender, mas qual é o plano que Deus tem na minha vida? Será que é a minha droga aumentar para me vender? Ou se eu disser, Jesus te ama, e se um cara acabou de sair do motel aqui com a amante na garupa da moto? Opa, Jesus me ama, acabou de sair do motel com a amante. Não é dessa forma. Isso nunca foi evangelismo. O evangelismo tem que trazer ao ouvido do pecador que carece da graça de Deus o risco que ele está correndo. É tão séria a situação do pecador que você pode rechear essa palavra para que seja mais dócil, para que seja melhor de ouvir. Você não pode adulterar a palavra de Deus. Eu não posso ser irresponsável e dizer aqui
que você vai para o céu porque você é uma pessoa boa, porque você faz caridade. Isso não existe. Todos os pregadores, profetas que Deus levantou, a mensagem era essa: se arrependam, porque está chegando o reino de Deus. Quando João Batista pregava o batismo ali do arrependimento, João Batista já pregava isso: se arrependei-vos. Depois vem Jesus, lá em Mateus 4, e diz: se arrependam, porque é chegado o reino de Deus. Depois são enviados 10, também pregar a mesma mensagem, que se arrependam. Mas se arrependa de quê, irmão Gilmar? Que eu nunca fiz mal a ninguém. Acabei de lhe dizer, uma mentira que você contou já é o suficiente para você não entrar no céu, porque a palavra de Deus vai dizer que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Então é dessa forma, nós não podemos desprezar essa graça que está lá em Hebreus 4, para que quando nós morramos, chegar com confiança no trono de Deus. Há o trono do julgamento guardado para todos nós, e é por isso que nós devemos correr para o trono que está em Hebreus 4, que é o trono da graça. Irmão Gilmar, mas é porque eu peco, eu já pelejei para ficar sem pecado. E daí? Entrega a tua vida a Cristo, confia nele, e terás por advogado Cristo Jesus, o próprio Deus. Mas se você acha que não precisa, não, isso é coisa desses crentes, é coisa desses evangélicos. Não. Olha só o que diz lá em Romanos 23: porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Essa palavra não é para os evangélicos, essa palavra não é para os católicos, não é para aqueles que fazem parte da Umbanda, não, é para todo homem e toda mulher nessa terra. Então, essa parte em que Cristo parte uns para a direita e outros para a esquerda, os da direita também pecaram, mas com uma condição: reconheceram que era pecador, e quando chegaram diante do trono da graça, foram com confiança naquele único que tem o poder de dar a vida eterna. E assim como desde os profetas até o último homem que foi enviado a pregar essa palavra, registrado na Bíblia, eu quero fazer a mesma coisa nesta noite. Se arrependam, porque vem o reino de Deus. Mas, irmão Gilmar, esse reino de Deus, essa vinda de Cristo, faz tanto tempo que as pessoas falam isso, que eu nem acredito mais. Quem foi que disse que pelo fato de você não acreditar mais, Jesus mesmo assim não vai vir? Cristo vai vir, não é quando todo mundo se converter. Até porque, infelizmente, há uns que não vão se converter. Quer ver isso? Jesus Cristo, uma certa vez, passeava no alpendre de Salomão, chamado Porto de Salomão, e os judeus, alguns confusos, outros querendo crer, outros não querendo crer, chegaram para ele e disse: vamos, mestre, até quando deixará o nosso coração perplexo? Fala-vos abertamente se tu és o Cristo. Os judeus interrogando Jesus. Jesus fala uma coisa que está acontecendo já nos dias de hoje, porque quando você ouve essa palavra e não é tocado, ou não dá ouvido, simplesmente despreza, está caminhando muito para o que Jesus falou para aqueles judeus, mediante ali o poste do alpendre de Salomão. Jesus falou para eles: eu já tenho vos falado abertamente, essas obras que eu faço testificam que eu vim de meu Pai, mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. Infelizmente. Não, mas eu tenho a minha congregação e eu não perco o culto. Mas o que é que está sendo pregado lá, homem e mulher de Deus? Será que lá você está aprendendo a ter o coração mais ganancioso, fazendo parte da teologia da prosperidade, doutrina de demônio? Quando as cartas apostólicas se referem à doutrina de demônios, eu vou dar exemplo para vocês de uma doutrina de demônio. 40 dias no monte, aí o diabo chega para ele e leva ele a um monte muito alto, mostra todos os reinos da terra, todas as glórias dos homens, e diz: tudo te darei, se tu prostrado me adorares. Olha só o que é que o diabo tem para oferecer: riqueza terrena e glória de homem, admiração.
E o que foi que o anjo mostrou lá no livro de Apocalipse? João vai dizer: e o anjo me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia da parte de Deus, adereçada como uma noiva para seu esposo. O anjo mostra para João a cidade santa que aguarda aqueles que vão se arrepender de seus pecados e guardar a salvação, ter esperança de salvação em Cristo Jesus. Então, quando você vê um homem pregando a respeito da prosperidade, venha para Cristo que a sua vida vai mudar. Você não está prosperando? Ah, porque você não tem Cristo. Mentira! Apóstolo do diabo, enviado do inferno para doutrinar aqui nesta terra. Porque não existe. Jesus deixou bem claro. Lá na igreja, a igreja primitiva em Atos dos Apóstolos, aqueles que tinham terra, possuíam muitos bens, vendiam, entregavam dinheiro na mão dos apóstolos, porque os apóstolos sabiam quem estava com precisão, e os apóstolos faziam ali aquela distribuição de quem estava precisando. Mas essa teologia da prosperidade ensinada por apóstolos do diabo, infelizmente tem desviado muitos dos caminhos de Deus. É uma teologia em que o seu coração fica ganancioso pelas riquezas da terra. Em vez de você compartilhar o pão, repartir o pão, você tem, você junta mais. Quanto mais você tem, mais você quer ter. Uma das doutrinas de Satanás é a teologia da prosperidade. Tenham muito cuidado com ela. Sinagoga de Satanás. Como a palavra de Deus vai dizer: sai dela, povo meu. Essa palavra que tem sido pregada nessas ruas de Fortaleza, no interior, no sertão central, nós sabemos que ela tem tido pouco resultado, mas o resultado que tem é gratificante ao nosso coração, porque pessoas são libertas do catolicismo romano. Mas liberta de quê, irmão Gilmar, do catolicismo romano? De adorar a imagem, de rezar reza repetitiva, de se confessar com os padres. Tudo isso são heresias. Pessoas se libertam das falsas religiões. Pessoas se libertam das garras dos falsos profetas, que não tem nada espiritual para ensinar para o povo. É só o material. E como nós vimos, a lei de Deus está aqui. Alguém que quando lê a palavra de Deus ainda está com a venda nos seus olhos e só enxerga ainda os sacrifícios, os rituais e as festas solenes, deixando a graça de Cristo, que veio para todo aquele que crê. A palavra de Deus diz que a palavra que Cristo veio com sua palavra se revelando para todo homem, para todo mundo. E por que uns não atentam para a palavra de Deus? Porque se todo que essa linguagem da Bíblia se refere, não é todo mundo que vai ser salvo, mas sim todos aqueles em que Deus, pela sua soberania, capacitou a pessoa para crer e seguir o seu evangelho. É mais ou menos essa ilustração. Quando nós for embora, agora que nós entramos nessa Kombi, eu vou perguntar: já entrou todo mundo? Como é que vai entrar todo mundo dentro dessa Kombi? Eu me refiro aos que vieram comigo. Já está todo mundo dentro da Kombi? Tá, todo mundo que veio comigo. Do mesmo jeito, a Bíblia usa essa linguagem, que Cristo veio para todos, mas para todos aqueles que entender a palavra, que Deus capacitar para entender, se arrepender e obedecer o evangelho da salvação. A palavra nesta noite é breve. Eu só quis mostrar para vocês que todos aqueles que estão andando segundo a sua vontade, segundo o seu desejo, infelizmente não poderá entrar no reino dos céus. Porque desde que Deus deu aquela lei a um homem chamado Moisés, ela permanece até hoje. Quer ver exemplo disso? Lá no Evangelho de João 5,45, Cristo vai dizer assim, pela boca de João: não pensei-vos que eu hei de acusar diante do Pai. Jesus falando para aqueles judeus da época:
Não pensei-vos que eu hei de vos acusar diante do Pai. Há um que vos acusa. E eu creio que naquele momento ficou todo mundo: quem, Senhor Jesus? Moisés? Não Moisés, o homem que morreu e nunca ressuscitou, mas a lei de Moisés. Essa é quem vai servir para nos julgar naquele dia. Quem já adulterou e nunca recebeu Cristo como Salvador, vai ser condenado. Quem já roubou e não se arrependeu, não tem Cristo como Salvador, vai ser condenado. Quem já mentiu? Eu já menti, eu creio que todos mentiram. E já recebeu Cristo como Salvador, para Ele livrar tuas transgressões e dos teus pecados não se lembra mais. Mentiu e não recebeu Cristo como Redentor, vai ser condenado. A palavra nesta noite eu sei que é dura, é pesada, mas não há mais tempo, porque a Bíblia vai dizer que Cristo vai voltar. Sabemos que alguns acontecimentos escatológicos que tem que acontecer para a vinda de Cristo, mas se nós olharmos hoje como as pessoas estão recebendo a palavra da salvação, é triste, é de partir o coração. Porque se nós estivéssemos aqui com a banda completa aqui tocando corinho de fogo para mexer com a carne dos ouvintes, ou estivesse prometendo coisas para as pessoas que Cristo nunca prometeu, essa rua aqui, quando nós marcássemos outra data com o irmão Roberto, essa rua aqui não cabia as pessoas que vinham nos olhar, nos assistir. Mas é dessa forma, continuamos pregando o ensinamento, a doutrina de Cristo Jesus, seja para a multidão, seja para poucas pessoas. Mas nós não viemos atrás de glória, de reconhecimento, de aplausos, de palmas, não. Até porque toda honra e toda glória é dada a Deus. Pois é, irmão Gilmar, sempre que vocês vêm aqui, eu acho bonita essas palavras, eu sei que é a verdade. Eu ainda vou me converter, mas cuidado, a Bíblia vai dizer que a vida do homem é como um sopro, é como uma fumaça que surge aqui e logo desvanece, logo passa. Estou vendo aqui pessoas muito jovens ainda, com pouca idade, outros com um pouco mais, mas faz muito pouco tempo que nós éramos jovens, adolescentes. Hoje eu estou com 41 anos, eu lembro que um dia desse eu estava com 15, 18, a vida passa muito rápido. E quando nós menos esperar, ou você crendo ou não, nós estaremos diante do trono de Deus para ser julgado. E olha lá, não se esqueça, João 5,45, Cristo é tão maravilhoso, Deus soberano, amoroso, que Ele deixou bem claro quem é que vai nos acusar diante de Deus. É a lei de Moisés. Mentiu, roubou, adulterou, levantou falso, tomou o nome de Deus em vão. Essa é a lei de Moisés que vai mostrar tudo que nós fizemos até no nosso oculto. Amém?